Não existe uma ferramenta que vai responder de fórmula mágica todos os problemas da sua empresa. Por exemplo, Carlos, eu posso fazer isso dentro do Solids? Pode e faz até melhor do que isso aqui. Mas vai ter que pagar o Solids por RH. O Solids vai resolver o problema do seu processo, por exemplo, de compras? Não, não vai. Ele vai resolver seu processo de gestão de equipamentos e solicitação? Não, não vai. Ele vai te ajudar na análise dentro da equipe de marketing sobre projetos e coisas do tipo? Ou até mesmo os projetos do RH podem ser gerenciados lá dentro? Não. Ele é uma ótima ferramenta e eu realmente recomendo que adquira. Mas a estrutura que você faz no Office, você resolve do seu departamento e de diversos outros departamentos da empresa. Então o Office ele é mais robusto no que tange solução para a empresa como um todo. Já o nosso bom e velho Solids, né, o software deles, tem uma capacidade muito boa de resolver problemas pontuais de um departamento específico. Então, se você quer ter sua empresa com milhares de processos, milhares de ferramentas, cada uma de um departamento de uma forma estruturada, se você tem organização para isso, tem gestão de projetos, tem um escritório de projetos, tem qualidade que acompanha isso, ótimo, vai funcionar muito bem também. Mas se você é um pouco menor, você não tem toda essa organização, não tem toda essa autonomia, quer gerenciar tudo de uma forma unificada e controlada, orientada a processos, para que quando você troque colaboradores, alguém saia, você libere alguém, você quer ter o controle dessa informação para que outra pessoa chegue e toque o projeto, e aí sim, o Office 365 vai ser uma das melhores soluções. Tá? E vamos tocar para a parte de como aplicar isso, como que a gente realmente roda isso aqui dentro do Office. O primeiro ponto que vocês têm que ver é o meu SharePoint. Na realidade, eu deveria começar pelo Teams, tá? Para que ficasse mais claro ainda o poder do Teams nessa história. Tem as equipes aqui, tem uma equipe geral chamada gente, e eu tenho uma página inicial da minha equipe aqui dentro. Carlos, por que isso está no Teams? Porque funciona melhor para mim assim, tá? Eu gosto de ter todas as equipes aqui dentro do Teams porque eu gerencio pelo Teams, eu não preciso entrar em nenhuma outra ferramenta. Eu abri o Teams, eu consigo ver cada uma das minhas equipes. Então isso aqui é o nosso portal de RH interno da ProEstado. Tem os canais dos gestores. Carlos, por que tem um canal de gestores dentro de recursos humanos? Porque aonde você acha que cada gestor acompanha o PDI dos seus colaboradores? Onde você acha que os gestores, aqui os coordenadores da ProEstado, gerenciam os PDIs dos colaboradores deles, as análises de desempenho? Aqui no portal de gestores. Eles não têm acesso ao portal de RH como um todo. Portal de recrutamento e seleção. Poucas pessoas têm acesso. Só eu e o RH. Portal de desligamento, onde fazem entrevista de desligamento. Quem tem acesso? Só o RH. Nem eu tenho acesso. Queria, mas eu respeito a regra e não tenho acesso. Tá? Inclusive a gente criou, eu saí, deixei ele lá. Agora só se a Larissa quiser que ela me coloque lá dentro de novo. Isso aqui é o nosso portal. Tem mais coisa, Carlos? Claro que tem. Tem documentação aqui que eu posso conseguir gerenciar. Eu tenho ficha de admissão, solicitações pessoais. Tem mais coisa aqui, mas aí vai entrar em outros departamentos. Mas tudo isso aqui é acompanhamento. Então, assim, tem mais coisas aqui, desenvolvimento profissional pessoal, RH e o financeiro. Tem algumas outras áreas aqui que são gerenciadas. O financeiro e o RH está sempre muito próximo, caso de pagamento, salário, benefícios, bonificações. Tudo isso fica acompanhado por aqui. Então, perfeito. Eu tenho o meu canal aqui. Não vou abrir bloco de anotações nem documentos, porque aqui tem questões particulares e principalmente candidatos. Essas anotações aqui são minhas do RH ou do gestor que está contratando. Primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho um portal de vagas. O que são as vagas? Quando eu tenho uma possibilidade de contratação, então a gente tem vagas em abertos, a gente tem várias possibilidades aqui dentro. Quando eu tenho uma contratação, como que ela chega até aqui? Ela chega através de um formulário. Posso fazer o Forms por aqui? Posso. Tem um formulário por aqui muito simples. Eu decido os campos que eu quero que apareçam no formulário, divulgo esse formulário, qualquer pessoa da operação pode divulgar, pode preencher esse formulário. Quero um novo colaborador? Coloco o título, o tipo da vaga, a data da abertura daquela seleção, o que eu espero de conhecimento dele. Ah, Carlos, mas você tem um job description? Tenho, os gestores têm acesso, ele pode ir lá e copiar e colar aqui dentro. Eu não coloco para vir automaticamente porque a gente está no Office, né? Eu não estou no sistema. Não dá para poder tentar abraçar o mundo aqui dentro, tá? A gente acompanha por aqui conhecimentos, habilidades esperadas, descrição da vaga, como que vai ser o atendimento, o status que ela está, a posição, o status a gente até tira, se a gente for colocar, a posição e a quantidade de pessoas que eu quero para aquela vaga. Principalmente, a gente gosta de avaliar, é uma substituição ou uma nova contratação? A empresa está crescendo ou eu estou substituindo colaboradores? Então aqui dentro eu consigo acompanhar as vagas e fazer etapa por etapa. Inclusive, eu posso anotar tudo aqui dentro que eu tive de comunicação com os candidatos dessa vaga. E, por exemplo, essa vaga aqui, olha pra você ver, estava aguardando chegar no Prado. Quando chegasse no Prado, a gente abre as vagas de estagiário. Então, a gente tem essa possibilidade aqui, a gente já está conversando sobre essa vaga há muito tempo, desde o mês 5. Estamos no Prado, agora essa vaga vai ser divulgada. Então, aqui dentro eu gerencio a vaga em si. Mas, Carlos, por que você quer isso? Porque eu consigo ter métricas. Eu consigo saber quantas vagas eu fiz esse ano, quantas vagas foram finalizadas, quantas vagas eu tive
dificuldade, quantas vagas eu não consegui achar o colaborador. E daqui para frente, a gente vai ter o serviço também de contratação e seleção para nossos clientes. Então, a gente vai ter um serviço a mais aqui dentro. Esse serviço a mais vai ser muito bem estruturado. Então, a gente quer cada vez melhor controlar essas vagas. Então, agora a gente começa a falar um pouco das automações que você pode fazer dentro do próprio Office. Por exemplo, quando a pessoa é contratada no processo que a gente falou aqui, a pessoa, então vocês viram toda a parte aqui de abertura da vaga, a gestão das vagas, os candidatos eu não abri muito, divulguei, tem um novo, aqui ó, fiz a seleção, aqui a gente está falando da vaga. Então, essa parte aqui ó, de vagas, são esses dois pontos aqui, a solicitação da vaga e a abertura da vaga e a gestão dessa abertura. Divulguei a vaga, tenho candidatos, é a parte que eu não abri com vocês, que a gente poderia gerenciar todos os candidatos aqui dentro. A gente gerencia, e tá vendo que eu estou tendo o histórico da vaga e depois eu comecei a ter o histórico da pessoa? Então aqui eu comecei a saber coisas dela e ela já ganhou um ID nesse momento. Ela não é um registro da empresa, é um ID, só para a gente poder acompanhar no futuro. Tive essa lista, o colaborador foi contratado, ele tem que se cadastrar. Eu vou mandar uma automação para ele, mandar um formulário. Quando esse formulário for respondido, vai enviar um e-mail para a equipe de dados. Para que equipe de dados? Lembra que eu falei de preparar equipamento, documentação e tudo isso? Então, quando eu abrir aqui o meu recrutamento e seleção, vim aqui na parte de onboard, eu tenho as etapas. Eu tenho a etapa de novo, né, não atribuído, equipamentos e acessos. Ou seja, eu já faço uma automação aqui, essa pessoa vai estar lá parada em equipamentos e acessos e o time de dados vai ter que preparar tudo isso. O time de dados já recebeu essa mensagem e vai preparar. Enquanto isso, o time de marketing também vai preparar assinatura de e-mail e tudo isso. E o RH vai estar acompanhando por aqui. Quando o RH receber todas as informações, ele pode mudar essa pessoa direto para Day One. Passou ela para Day One, ele vai começar a trabalhar em cima dessa pessoa. Carlos, como que esse candidato aqui vai gerar um card aqui dentro? A partir do momento que lá no processo de candidato, eu vou mudando ele de etapas e chego numa etapa chamada contratado, eu tenho uma automação aqui. Veja que automações simples, gente. O que vocês precisam pegar é o processo. As automações são muito simples. Quando criar um card no list de onboard quando o status da lista de candidato for contratado. Quando contratado, ele cria um item e ele vai lá e atualiza o item da lista anterior. Ele vai na lista vaga, encontra esse ID e atualiza ela para finalizado. Ou seja, a vaga foi finalizada. Quando eu falo que o candidato foi fechado. Aqui, eu já estou fazendo o quê? Gerenciando essa pessoa dentro de uma lista de colaboradores com ID. Estou gerenciando o controle dela na data de nascimento para os aniversários. Já gerencio no sistema de gestão de day off. Então, estou gerenciando todas as etapas do processo. E, gente, de forma muito simples, tá? Nada disso aqui é sofisticado. É algo que dá um resultado muito grande, mas eu não fiz nada complicado, não criei um sistema, não fiz nada mágico. Eu só fiz o básico muito bem feito. Eu não. Na realidade, quem fez isso aqui foi Larissa do RH, João, o rapaz de dados agora, e Eveline, que é a pessoa que está responsável pela parte toda, a coordenação da parte de dados aqui. Então, parabéns para vocês, está funcionando muito bem, vocês são demais. Eu vou trazer eles um dia aqui para apresentar isso para vocês também. Vou arrastar eles para esses vídeos. Então, aqui, a gente tem toda a parte de atualização automaticamente de quando entra um novo candidato. E depois, eu tenho que fazer uma avaliação desse candidato. Ele vai passar por algumas etapas, ele vai ter o Day One, ele vai ter o Ramp Up, ele vai ter as entrevistas dele. Então, aqui dentro, eu vou começar a ter a data de contratação controlada. Não vou abrir porque tem informações aqui de pessoas que estão atuando com a gente. Então, eu vou ter aqui dentro todo o controle das entrevistas dessas pessoas e o quanto ela se adequou às entrevistas. Quanto que eu acho que ela se adequou na fase de 30 dias, de 45. A gente faz aqui com 45 por causa da data limite, né, do vencimento da primeiro período de experiência. Depois a gente faz com 60, depois com 90 dias. Depois a gente vai para a parte de concluído. Quando eu concluo um candidato aqui nessa etapa do onboarding, o que eu faço? Eu começo a fazer essa pessoa entrar numa lista de análise de desempenho. Quando essa pessoa cai na lista de análise de desempenho, aí essa eu vou mostrar, eu pedi para preparar uma base genérica aqui para a gente. Quando eu faço isso, ele vai começar a criar demandas para que essa pessoa responda o quê? Um formulário da avaliação de desempenho. Esse formulário da avaliação de desempenho, ele vai ser 2 formulários. Deixa eu jogar o PDI aqui para frente. Então lembra, a gente falou aqui do onboard. Ó, acabei de fechar o onboard. Acho que Ctrl Shift T volta. Não vai fechar, não vai trazer não. Tudo bem. A gente passou pelo onboard, eu vou ter uma avaliação de desempenho do gestor. Então o gestor, no caso o João, fez uma avaliação de quem? Do Carlos. Quando ele fez essa avaliação, ele colocou em perguntas numéricas como que esse candidato, deixa eu pegar aqui de forma edição, não quero sair desse modo aqui, eu quero todos os itens. Aqui não vai ser a melhor forma, não. Deixa eu pegar um. Quando eu abro aqui
esse formulário, todas as perguntas que foram respondidas no Forms vão vir para cá dando uma pontuação para esse candidato. Qual? A avaliação de desempenho do gestor. Então, as perguntas são estruturadas, tem uma cadeia, perguntas relacionadas a desenvolvimento, relacionadas à questão técnica, relacionadas à questão de comportamento, relacionamento, tudo isso. Beleza. Depois eu tenho uma avaliação de desempenho, que é do próprio profissional respondendo qual que é a avaliação dele. Então, o profissional responde em relação a ele mesmo e ele cita que é um gestor imediato, para a gente ter controle. Então, começa a ter pontuações desse candidato. Fiz as avaliações de desempenho, eu já estou nessa fase aqui, avaliação de desempenho. Então, vocês viram o cadastro, vocês viram o onboard, eu estou fazendo a avaliação de desempenho. Fiz a avaliação de desempenho. Essa pessoa passou por todas as etapas. Fiz a resposta da avaliação de desempenho. O que ele vai fazer? Ele vai criar um item. Aonde? Lá na avaliação de desempenho do gestor. Fiz a avaliação de desempenho do próprio candidato. Só confirmar. RH salva respostas na avaliação do lixo. Só confirmar. Aqui, autoavaliação de desempenho. Eu gerencio isso aqui. Então, eu fiz o quê? Um Forms que vai trazer todas essas respostas aqui dentro. Quando essas respostas estão aqui, o que eu vou construir? Eu vou construir um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Quando eu entro nesse Plano de Desenvolvimento Individual, eu tenho perguntas aqui, deixa eu colocar no modelo de todos os itens para vocês entenderem. O que eu faço? Teve avaliação de desempenho, eu sei onde essa pessoa tem que melhorar, eu vou preencher um controle de PDI, porque o PDI ele tem que ser uma coisa feita mais detalhada, com mais carinho, com mais atenção, porque eu não posso fazer uma coisa extremamente automática no PDI. O PDI é o segredo de desenvolvimento individual de cada pessoa da sua equipe. Qual que é o problema quando eu vejo empresas maiores? As pessoas não conseguem controlar isso por indicadores. Quando sua empresa fica muito grande, quando você passa de 60, 70 colaboradores, é impossível você conseguir gerenciar essas pessoas no detalhe, saber cada pessoa que fez a avaliação de desempenho. O que você vai fazer? Você não tem aqui o controle do gestor? Você pode ter o controle por departamento. Você vai avaliar quantas pessoas daquele departamento já fizeram a avaliação de desempenho. Aí você vai ter um indicador. 10, 15, 20%, 50, 60, 90%. Então você vai orientar por indicadores. Os departamentos que menos têm controle vão ser mais acessados, vão ser mais questionados. Depois disso, você vai avaliar quantos daqueles colaboradores que responderam à avaliação de desempenho e que foram avaliados têm plano de desenvolvimento individual. Também um indicador fácil de ser gerenciado. Então, é um ciclo virtuoso ali dentro, mas que é muito orientado à qualificação de pessoas e processos. Basicamente o que eu falei aqui. Depois você tem melhoria contínua, que é um pouco de automatizar isso aqui e acompanhar. Através do quê? Através do BI e da análise de dados. Isso aqui tem total capacidade de mover empresas de diversos portes. Já vi empresas, desde empresas que têm 5, 6 funcionários, a empresas que têm mais de 1.000 funcionários sem um processo tão bem estruturado. E a gente conseguiu reverter, colocar informações relevantes e fazer com que as pessoas abraçassem. Tudo isso aonde? Dentro do Teams, dentro do SharePoint, dentro daquilo que vocês veem, às vezes, as pessoas anunciando como uma simples intranet. Não, isso aqui é um ecossistema capaz de mudar a vida da sua empresa.